Dos meus antepassados, que só conheci os retratos, herdei do lado paterno uma saudade, uma solidão, um Portugal distante, brincos de filigrana, o fado e o vinho. Foi aí que, me entendendo por gente, iniciei o arquivo da memória. São histórias que a gente não conta, são histórias incontáveis, são histórias minhas lembranças. Tenho saudade de muitas coisas, mas eu tenho aprendido também com o tempo que você não pode ficar só nas saudades. Olá, boa noite. Hoje é mais uma noite de eventos do ateliê Casa Bracher. Gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, o SESI, e dizer que toda a nossa equipe está muito feliz com a presença de vocês aqui. Vamos dar um recado a todos aqueles que perderam entes queridos vítimas da Covid-19. Nós nos solidarizamos com a sua dor. Usem máscara. Vacina, sim. A pandemia não acabou. Bom, gostaríamos de convidá-los a estarem sempre ativos nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, @ateliê Casa Bracher, e temos também um site no qual é possível fazer um tour virtual e assistir a filmes. O endereço é www.ateliercasabracher.com. Hoje nosso encontro é festivo, estamos comemorando o aniversário da artista Fanny Bracher. E nesse dia o desafio foi dado a mim, Blima Bracher, que sou documentarista do projeto. Eu fui demandada a fazer um documentário sobre a Casa Verde de Piau. A Piau é uma região no interior da Zona da Mata, onde a minha mãe nasceu ali naquela região e foi criada, sua primeira infância. E lá ela tem uma casa que tem as paredes pintadas de verde. E para mim foi muito difícil receber essa incumbência, porque para mim a grande pintora Fanny Bracher é a pintora do quadrilátero ferrífero, das cores escuras, das massas grandes, dos grandes pedregulhos, dos pigmentos fortes. E em Piau ela desenvolve pinturas na parede extremamente coloridas, abstratas, e tem 2 anos que ela está desenvolvendo esses grandes painéis. Ela sobe em escadas e pinta, e já tem 90 metros quadrados de pintura em parede, 14 painéis. E uma pintura totalmente avessa ao que ela fazia, ao que ela faz aqui no quadrilátero ferrífero. Eu pensei, meu Deus, como vamos equacionar, né, essas duas Fannys, a rural e a mineral? Eu pensei, bom, a casa é verde, mas ela é de todas as cores. Daí veio o nome do filme, A Casa Verde de Todas as Cores. E as cores não estão só na parede. Lá, ela tem uma felicidade em estar naquela região. É uma região solar, onde ela pinta cercada de crianças, ela pinta ouvindo música, ela pinta com um sol a pino, e ela tem muita felicidade de estar sempre retornando a esse relicário da infância dela. Então, há 2 anos, Fanny está, na minha opinião, escrevendo seu diário nas formas que ela pega e recria, pedras, pedaços de madeira, os afrescos na parede. Então ali ela vem deixando um documento de sua vida, e que remete justamente à fase em que ela diz que foi muito feliz, que foi sua infância na Zona da Mata Mineira. Então, com vocês, a Casa Verde de Todas as Cores.
Dos meus antepassados, que só conheci os retratos, herdei do lado paterno uma saudade, uma solidão, um Portugal distante, brincos de filigrana, o fado e o vinho. Eu nasci e vivi fazendo experimental até os meus 18 anos. Meu pai, ele era filho de portugueses, meus avós são portugueses. Foi um botânico e um entomologista. Era uma pessoa extremamente inteligente, muito capaz, muito competente e foi das pessoas mais fortes que eu conheci na minha vida e convivi. Minha mãe, nascida em Piau, meus laços maternos são daqui de Piau, são os fazendeiros e são umas pessoas assim maravilhosas, mas que são muito silenciosas. Do meu pai, a coragem, da minha mãe, persistência. Com meus irmãos e irmã, a infância, uma vida rica de descobertas lindas e às vezes dolorosas. Eu morava numa casa no alto de um morro com meu pai e minha mãe, 3 irmãos, depois veio minha irmã a Rose, meu irmão Vasco, meu irmão Wagner e minha irmã Rose. Nós tivemos uma infância muito feliz, a gente tinha uma vida muito livre, muito alegre, muitas brincadeiras. E eu não tenho nenhuma memória triste dessa época. São nessas lembranças e nesses dias que eu trago as melhores recordações da minha vida e que eu tiro a força e a coragem para viver. Foi aí que, me entendendo por gente, iniciei o arquivo da memória. São histórias que a gente não conta, são histórias incontáveis, são histórias minhas lembranças que me fazem ficar forte para vencer a vida, para encarar os desafios. Justamente nessa infância que eu busco essa coragem que o Guimarães Rosa fala tão bem, que a vida ela se apresenta para a gente no meio da travessia. E você precisa de ter coragem Eu tento ter coragem. Dos internatos, os medos dos dormitórios enormes e escuros, os horários escravizantes, o relógio real contra o relógio biológico. O não vergar nunca, mesmo que essa rebeldia fosse só minha comigo mesma. Quando eu comecei a namorar o Carlinhos, noivei e casei, eu fiz 3 quadros do Castelinho dos Bracher. Então, lá em Juiz de Fora, que foi o meu começo em pintura e foi através do Carlinhos, porque se talvez eu não tivesse casado com ele, talvez eu nem mexesse com pintura. Eu fiz comunicação social na faculdade UFJF e quando eu fui para a Europa, eu fui para fazer TV educativa. E fiz também uma universidade de cinema em Vincennes, na França. Mas depois, lá na França, eu fiz 2 quadros e quando eu voltei a Ouro Preto, que não tinha jornais,
não tinha revista, não tinha televisão, eu não tinha onde trabalhar, eu comecei a pintar. E sempre incentivada pelo Carlinhos, pela Nívia, entendeu? Pelo Décio e pela Lili Corrêa de Araújo e pelo Carlos Scliar, foram as pessoas, e Augusto Rodrigues, foram as pessoas que mais me incentivaram. Eu comecei a trabalhar, comecei a pintar, ganhei prêmios em Goiás, fiz 2 festivais de inverno com Abelardo Zaluar e o Aloysio Carvão como professores, e fiz uma oficina com o Kreisberg. A primavera é colorida, mas minhas cores são os negros e os cinzas obstinados. Com relação à pintura, eu sou mais ou menos uma pintora que saiu de Juiz de Fora para fazer o caminho para o quadrilátero ferrífero, que é Ouro Preto. E eu fiz muito, eu me despedi muito bem da Zona da Mata, porque a Zona da Mata, para mim, é um negócio, é um encantamento. O verde da Zona da Mata não tem coisa igual. Então eu sou uma pintora dessa Zona da Mata e que fui atravessando, cheguei, fiz muitas pinturas em Barbacena, em todas as plantações de Barbacena, Ressaquinha, até chegar no óxido de ferro, que seria o quadrilátero ferrífero, que seria Lafayette, Congonhas do Campo, Ouro Preto, Ouro Branco, Itabirito. E o óxido de ferro passou a ser meu alimento. Eu, de uma pintura assim, rural, da Zona da Mata, eu entrei nesse universo de ferrífero e me adaptei muito bem. E passei 5 anos fazendo mineração. Depois eu pintei as pedras. Depois eu voltei e fiz durante 5 anos, eu trabalhei com caveiras de boi, e ossos, que é uma coisa muito aqui da região rural, que normalmente eles costumam ter uma caveira de boi na porteira para espantar os maus olhados, entendeu? Tive isso e depois eu fiz um trabalho com chita, porque na pintura eu sou muito dos pretos e dos cinzas. E quando eu fui trabalhar com a chita é uma coisa que não tem pudor. A chita, ela coloca um roxo ao lado de um laranja e tá tudo bem. E eu comecei a perder um pouco desse medo de cores. Eu gosto muito das cores escuras, mas a chita me liberou um pouco. E esses painéis que eu faço hoje são todos muito coloridos, entendeu? E não sei, talvez tenha vindo dessa minha história com a chita. Eu passei por ela. E também, atualmente, eu trabalho muito com pigmentos, que é uma coisa que eu gosto muito. Tirei muitos pigmentos aqui na região, em Piau, tirei muitos pigmentos lá em Ouro Preto. E é uma coisa que eu gosto muito. A cor da terra me faz bem, eu gosto. É uma coisa que me enche a alma. Olha, eu nem sei como é que eu me defino no mundo agora, porque eu sou também uma pessoa ambígua, eu sou geminiana, entendeu? Eu aceito todas as minhas... um dia sou uma coisa, no outro dia eu posso ser outra, eu não tenho nenhum compromisso com nada de ser aquela coisa firme, entendeu? Eu posso ser, como diz o Raul Seixas, essa metamorfose ambulante. A Casa Verde de Todas as Cores é o meu retorno ao Piau, onde eu fui crismada, eu fiz primeira comunhão, eu coroei na igreja.
e é a minha volta às minhas raízes maternas. E significa muito para mim, porque aqui é uma casa que há 14 anos eu já venho trabalhando nessa casa, nos pequenos detalhes, nas malas, nos cabides, nos craquelés das pias, nas paredes. E eu tenho trabalhado nisso há muito tempo, então é assim, cada vez eu vou me envolvendo mais, e é uma coisa que me satisfaz muito, me dá muita alegria. Olha, como diz Dona Canô, o sal é um dom. Eu acho que eu tenho um pouco de dom, porque eu tenho essa capacidade de olhar ao meu redor e eu estou sempre trabalhando, eu estou sempre com a minha cabeça trabalhando, sempre modificando alguma coisa, sempre tirando dos objetos o melhor que ele tem, entendeu? Como eu falo do copo de leite, eu amo o copo de leite, porque eu acho que o copo de leite em si, ele tem toda a beleza, que ele não precisa de mais nada para ser belo, entendeu? Ele encerra em si a beleza. Então eu vejo no meu dia a dia, eu vejo, meu olho vai e eu sei o que eu vou fazer com aquilo. Eu acho que é um dom. Eu desde pequena na experimental, uma das coisas que eu fazia, que agora eu estou me lembrando, era olhar as nuvens. Eu passava horas olhando as nuvens. E as nuvens é uma coisa que faz parte da minha pintura. Quase todos os meus quadros eu tenho nuvens. Porque eu via vários desenhos nas nuvens. As nuvens me carregaram durante muito tempo, entende? Agora, eu tenho a dizer o seguinte, que o Carlinhos é que tem toda a influência comigo, porque eu convivendo com ele, convivendo com a família de artistas, eu comecei a entrar nesse mundo das artes. E foi através dele que eu fiz isso, foi ele que me apresentou esse mundo maravilhoso. Então eu devo a ele isso tudo e não sei como as coisas foram me ajudando, me levando. Sonho com deserto. A diária tela branca, a pintura, a mistura de tudo isso, o elo com minha alma e o mundo, o olhar para dentro, o arrancar lembranças, o reviver fazendo. O amor, a amizade, o companheirismo, a cumplicidade, a presença certa, segurança, Carlinhos. As filhas Blime e Larissa, bênçãos dos céus, carinho de Deus. Meu sangue em suas veias perpetua o meu futuro. Fui e sou abençoada. Amém. Saudade, a lua brilha na lagoa. Saudade, a luz que sobra da pessoa. Saudade igual farol. Olha, saudade é uma palavra muito forte e até dói. Eu tenho muitas saudades de muitas coisas. Tenho saudade da minha infância, tenho saudade da minha juventude, tenho saudade da minha época de faculdade, tenho saudade de muitas coisas. Mas eu tenho aprendido também com o tempo que você não pode ficar só nas saudades. Você tem que viver o dia a dia, porque é só com aquilo que você conta. Eu não posso viver de saudades, porque senão eu não estou vivendo hoje. E eu já cheguei, depois, aos 76 anos, eu cheguei a uma conclusão de que o que eu tenho é o hoje, é o agora. O ontem já foi, o amanhã eu nem sei. Então eu tenho que tirar o melhor proveito de tudo isso, ser muito grata, eu sou muito grata à vida. A vida me deu mais do que eu esperava, mais do que eu imaginava. Mas no mesmo rio,
se afoga em outras águas, mas no mesmo rio. Saudade, a lua brilha na lagoa. Saudade, a luz que sobra da pessoa. Saudade igual farol, engana o mar, imita o sol. Saudade, sal e dor que o vento traz. Saudade, o som do tempo que ressoa. Saudade, o céu cinzento, a garoa. Saudade desigual, nunca termina no final. Saudade, eterno filme